Olá, gente. Muito boa tarde. Vamos adicionar um convidado. Vou agora colocar o Dr. Carlos Starling. Vou chamar o Dr. Carlos Starling aqui. Um momento, por favor. Ah, entrou. Eita, Tá tudo bom, bem, doutor senhor? Carlos? Tudo bem? Completamente destrenado. Você mandou o pedido aqui, eu estou olhando para o pedido para entrar no ar aqui, tem 15 minutos e agora que eu entendi que eu tinha que aceitar. Ué, Completamente você tá destrenado. Pelo doido? amor de Deus. Se não libera para visita, Não tem aí, jeito, a visita não entra, aí né? tá doido? Não tem jeito a visita entrar. É? Como é que tá, doutor Carlos Stalin? Tudo bem, Tudo senhor? Quanto bem? tempo? Pois Tô é, nós bem, eu estávamos de prometi férias, aqui, né? Tava de férias. ó, Agora é prometi pro março, pessoal março, aí, março virou. Agora março começou o ano, né? prometi pro pessoal que a gente vai fazer o nosso papo pelo menos uma vez por semana aí. Se eu puder, Sim, dentro da sua agenda, sim, que é muito livre, uma agenda muito tranquila, sabe? Faz tranquilíssima, né, nada Afonso? praticamente, né? Pois é, Ver mas esse vamos pessoal fazer já assim, entrando. ou terça ou quinta, acho que quinta é um dia mais tranquilo, acho que pelo menos uma vez por semana a gente dá uma atualizada é, na situação epidemiológica e nas diversas dúvidas que vão surgindo em relação a essa pandemia, né? Ótimo, ótimo. Vamos sim. E já tocando no assunto, já que já tem um grupinho bom de pessoas aí que já entraram, a gente já pode começar a falar da pauta de hoje, que é do assunto que, na minha opinião, pouca gente tem conversado, viu? Eu li, o Esper Calas escreveu, a Sim, Margarete Dalcomo tocou no assunto por alto. Pouco, o pessoal está falando muito pouco sobre a questão da pandemia junto com a guerra, né? E essas perspectivas. Você está com a parece. palavra, doutor Castar. Obrigado, Afonso. Parece que a guerra acabou com a pandemia, né? Então, porque as notícias diminuem, né, na medida que a guerra avança. Só que a pandemia, com certeza, ela
não é em nada favorecida pela guerra. Aliás, as guerras sempre precederam ou sucederam a pandemias, né? Então, para começar, a Guerra dos 100 Anos, ela foi permeada pela peste, né? A pandemia de 1918 de gripe, né? Junto praticamente Com a Primeira com a Guerra. Primeira Guerra Mundial, né? Com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos tuberculose, nós tivemos uma série de outras doenças infecciosas acompanhando ou sucedendo a Segunda Guerra Mundial. Então, guerra nunca foi bom, né, para a ciência. Então, uma das primeiras consequências é o corte de verbas para a parte de pesquisa e para combate à própria pandemia. Então, essa é uma consequência imediata. O cobertor é curto, né, Afonso? Se você tem que alimentar a indústria bélica, né, com recursos, você tem que tirar esse recurso de algum lugar. E você tira de vários lugares, dentre eles da pesquisa científica. Então, os avanços científicos que deveriam estar acontecendo, eles são travados no momento de guerra. Então, nós podemos, sim, ter uma maior lentidão no desenvolvimento de novos medicamentos, novas vacinas, né? Isso é um resultado quase que imediato. Outro aspecto extremamente importante é que, com a guerra, nós estamos vendo isso em imagens claras de televisão, que quase ninguém usando máscara, né? Principalmente porque as pessoas saem desesperadas, correndo dos bombardeios, e nós já temos mais de 1 milhão de refugiados aglomerando na Polônia, na Hungria, né? E correndo dos bombardeios russos. Isso numa região onde a cobertura vacinal é baixa, né? Comparado à nossa, particularmente. Então, você tem uma cobertura vacinal baixa associado a uma migração desesperada, sem nenhuma possibilidade de observação de regras de distanciamento social, porque isso acaba ficando secundário num contexto de refugiados, né? As aglomerações vão acontecer. E o que acontece nessas situações dentro de um contexto pandêmico? Transmissão viral acelerada, sem condição assistencial. Então, transmissão viral acelerada, sem uma possibilidade de reversão imediata. Qual o resultado disso? O resultado é surgimento de novas variantes. O que vai acontecer a partir daí, se vão ser variantes mais ou menos transmissíveis, né, mais ou menos agressivas ou virulentas, nós não podemos vislumbrar, nós não podemos projetar isso para o futuro. Mas, com certeza, o surgimento de novas variantes de preocupação, né, é sempre uma possibilidade num contexto como esse. Então, além dos cortes de verbas, além da aceleração da própria pandemia, da possibilidade de surgimento de novas variantes, tem ainda o drama do atendimento médico nesses locais. Nós vimos unidades de terapia intensiva pediátrica serem transportadas para o subsolo de prédios, né? Mulheres dando à luz em condições absolutamente inóspitas, né? E mais de 5,5, ou agora 7 milhões, segundo as agências internacionais de amparo à criança, né? De crianças em risco. Nós já sabemos de outras guerras que os campos de refugiados
são locais onde você tem as maiores mortalidades do mundo de crianças. Então, vaciná-las é absolutamente fundamental. Então, esse é o drama que a guerra traz. E nós podemos achar, não, nós estamos muito bem, as bombas estão caindo lá a 11 mil quilômetros daqui, mas nos atingem através da própria dispersão dessas novas variantes. Uma nova variante é esperada a cada 4, 6 meses, aproximadamente, sem guerra. Eu queria parar um pouquinho nesse ponto, Com doutor guerra, Carlos, porque assim, isso tem que acelera. acabar, tem que parar com essa coisa de achar que o epidemiologista, o profissional médico dessa área, ou mesmo o cientista, é uma ave de agouro. Eu tenho ouvido muito falar disso. Sabe? Ah, lá vem o infectologista falando isso, já outro falando que não acabou. Ora, o trabalho dos profissionais de ciência é, antes de tudo, matemático. Houve a questão de 4 em 4 meses uma nova variante, é matemática. Alguém tem Simples, que dizer isso. simples. Aliás, eu trabalho com um estatístico e bioinformata há décadas, né? Exatamente porque nós tentamos ser o mais assertivos possível nas nossas projeções epidemiológicas e estatísticas, né? Então, isso é fundamental. Agora, nós esperamos que não tenha, que nós tenhamos o menor impacto possível, mas nós não podemos só esperar, né? Nós temos que nos adiantarmos aos fatos, né? E colocarmos claramente quais são as perspectivas. Nós temos hoje em Belo Horizonte, né, uma mortalidade, uma incidência ainda acima de 500 casos por 100 mil, só lembrando, né, que nós tínhamos em dezembro, princípio de dezembro, menos de 50 casos por 100 mil. Hoje nós temos mais de 500 casos por 100 mil. A mortalidade nossa, né, era abaixo de 20 casos por milhão de habitantes. Hoje nós temos 63 óbitos por milhão de habitantes. Então, isso não é uma situação confortável de forma alguma, né? Nós ainda temos uma situação que não é confortável. O lado bom é que a ocupação de leitos vem caindo, a ocupação de terapia intensiva vem caindo, a demanda vem caindo, mas ainda está muito alta. Portanto, prudência e canja de galinha é absolutamente fundamental. Pois é, nesse contexto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, apesar do que o senhor já falou, sobre a questão dos movimentos migratórios é, e as consequências desse volume de pessoas. Eu fico me imaginando, por exemplo, objetivamente nos bunkers que se formaram nos metrôs em Kiev, onde estão ali centenas de pessoas escondidas das bombas, né? Obviamente tem todo um auxílio humanitário, estão lá auxiliando, sendo auxiliados, mas você imagina se uma pega Covid? Não, isso não tem a menor dúvida. A circulação de Covid lá, ela é tão séria quanto aqui, né? E mais sério ainda pela cobertura vacinal da Ucrânia, da Polônia, né? Da Hungria, que não é uma cobertura vacinal 34%, satisfatória, né? Da muito primeira baixo, dose. muito baixo. Portanto, a epidemia deve ser terrível lá nessa região, né? E isso não fica só lá, Afonso. Isso dispersa para a Europa e dispersa para o mundo inteiro. Então, uma guerra num contexto pandêmico desse só piora a situação. Só piora a situação não só daquele local, mas do mundo inteiro, inclusive para a Rússia, né? Que também é um país que vacina, tem uma cobertura vacinal ruim, né? Então, Afonso, a perspectiva da pandemia
com a guerra é muito pior, né? É muito pior do que nós tínhamos projetado. Se nós esperarmos ter um 2022 melhor do ponto de vista da pandemia, e eu espero que, e nós devemos ter aí nos próximos 3 meses, uma situação um pouquinho melhor, né? Aqui no nosso meio, mas terrível lá, né? Isso deve piorar muito a situação na Europa. E piorando lá, piora aqui algumas semanas depois. Portanto, esse não é uma boa notícia, mas, enfim, pior do que uma guerra é uma pandemia acelerada novamente. Porque, por exemplo, os campos de refugiados na Polônia, a Polônia é o país que mais recebeu até agora fugitivos da guerra, eles não têm como assimilar esse pessoal. Por sinal, a Polônia é tradicionalmente um país que repudia os refugiados, né? Sempre impediu que eles entrassem por ali. Agora, eles entraram e, naturalmente, não vão incorporar, nesse primeiro momento, esses refugiados à sua sociedade. Vão colocá-los, como já estão fazendo, em campo de refugiados. Você imagina a pandemia no campo de refugiados? Exatamente. A Unicef e várias agências que atendem refugiados no mundo, né, têm estatísticas sobre isso. Né? Tem estatísticas e as estatísticas são terríveis. Né? A incidência de doenças infecto-contagiosas, inclusive sarampo, que naquela região é gravíssimo, porque tem uma cobertura baixa vacinal contra sarampo. Nós estamos vendo poliomielite, voltar em algumas regiões da África. Então, eu não estou falando aqui só de Covid. Né? Covid é um problema, mas todas as doenças infecciosas, diarreia, outras infecções respiratórias, vírus sincicial, o próprio sarampo, né? São terríveis. A primeira coisa a Lembrando ser que é feita inverno lá, né, doutor Carlos? É inverno. ainda é inverno, né? E um inverno pesadíssimo, temperaturas muito baixas. Né? Então, é uma situação que é dramática do ponto de vista humanitário. Né? Agora, essa é uma bomba que ela é invisível, né? E cai também sobre Moscou, né? Cai também sobre a Rússia. Né? Nesse sentido, né, o vírus é extremamente solidário, né, a essa população. Ele dissemina pelo mundo inteiro. Portanto, aquilo que nós estamos vendo bater e acontecer na Hungria, na Polônia, na Ucrânia, nós vamos ver também acontecer na Rússia, nos Estados Unidos, na França, na Europa inteira e no É, Brasil. E aqui em Belo Horizonte, esse vírus chega aqui rapidinho também. Essas mutações que certamente elas vão acontecer. eu queria agradecer a presença aí do Cláudio Beato, querido Cláudio Beato, saudade. Zezé Amorim, Carla Camurati, Sueli Machado entrou agora. O doutor Carlos, você sabe que hoje o primeiro ato, que é o grupo da Sueli, está fazendo 40 anos, né? Oh, que Parabéns aí para a maravilha! Sueli. Viu? Parabéns, Sueli, parabéns. Parabéns, merece uma longa e frutuosa trajetória. Bonito isso, bonito. Mas, doutor Carlos, voltando a falar do Brasil um pouquinho, então. Bem, dado o fato de que grande parte dos óbitos e das internações estão na conta dos não vacinados, qual que seria a alternativa aí para diminuir ou para amenizar essa situação no Brasil? Bom, a saída é nós temos tratamentos precoces efetivos. Né? Nós já temos vários antivirais que passaram por estudos bem feitos, randomizados, duplos cegos, né? E que se mostraram efetivos. Então, essa é uma das saídas. Nós temos tratamentos precoces disponibilizados, e no caso do Brasil tem que ser pelo SUS. Ah, é caro? Não, mais caro é você colocar as pessoas dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, onde custam 5 a 10 mil reais por dia, dependendo da unidade e do local. Né?
E esses pacientes ficam, em média, 17 dias internados, né? E a mortalidade na ordem de 24%, 25%, em alguns lugares 30%, 35%, dependendo da condição assistencial. Portanto, é um dinheiro que é jogado fora, né? Simplesmente por impossibilidade de tratamento de alguns pacientes, dada a condição que eles chegam dentro do hospital. Portanto, nós temos que ter tratamento nessa fase. Nós temos que ter uma evolução ainda mais rápida, né, das novas vacinas contra a Covid. Nós precisamos, porque a imunidade, seja com a doença ou com a própria vacina, ela tem um declínio a partir do quarto mês, do terceiro, quarto mês após a doença ou a vacina. A vacina com a doença coloca essa imunidade ainda estável até 4 meses. A partir daí, cai muito. E com a Ômicron, cai mais rápido ainda, né? Então, nós temos que vacinar, dar a terceira dose para todo mundo, é absolutamente fundamental, né? E, além disso, nós temos que pesquisar e ter novas vacinas que contemplem as variantes com mutações mais frequentes, como a própria Ômicron, a BA1, a BA2, que são já subvariantes da Ômicron. Portanto, a minha preocupação com a guerra é o cobertor curto, que acaba transformando vacina em bomba, vacina em bala de fuzil, né? Então, isso é que preocupa muito, é a escassez de recurso, né? Seja para a arte, para a ciência, que são as coisas que são necessárias, né? Alimentação para as pessoas, né? Então, isso é o lado mais obscuro, o lado mais terrível, né? De conflito bélico, né? Dando sequência ao seu raciocínio, queria fazer uma lembrança. Uma amiga trabalhou aqui em Belo Horizonte, a Flávia, na pesquisa da Zika. Trabalhou com muito recurso até certo ponto, recurso até internacional, na construção da vacina, até que a Zika recrudesceu. Quando a Zika recrudesceu, simplesmente foram cortadas as verbas para a continuidade da vacina. Eu pergunto ao senhor, com essa história, essa impressão que eu tenho que as coisas estão acabando, que as pessoas, os irresponsáveis, estão deixando as pessoas morrerem, entre aspas, e deixar a coisa andar do jeito que está, né? De forma irresponsável, de forma genocida, até certo ponto falando, qual é o risco de um dia parar simplesmente a pesquisa, esse grande esforço mundial para a construção das vacinas e deixar o barco correr? O Afonso, isso já vem acontecendo, né? A vacina para Zika, a vacina para chikungunya, para dengue, né? Elas são vacinas que exigem um investimento grande, assim como tratamento para essas doenças, né? Particularmente as doenças negligenciadas, as doenças que são mais comuns na América do Sul, na África, em regiões mais pobres do mundo. Então, essas doenças negligenciadas, elas permanecem sem o financiamento para investigação de vacinas para preveni-las. Nós temos agora, e eu vejo isso com muita esperança, essas novas plataformas de desenvolvimento que surgiram, né? Há cerca de 25 anos, que é a vacina com RNA, vacina com vetor viral, mas que agora ganharam, né, a oportunidade de serem utilizadas em estudos de fase 3. Se mostraram muito eficazes, competentes para a Covid, né, e podem ser utilizadas para inúmeras outras doenças, que são plataformas muito mais baratas, ágeis, fáceis, né, de serem replicadas. Porém, né, precisa de investimento para fazer a fase 2, a fase 1, 2 e 3.
das pesquisas. Investimentos na ordem de 500 milhões a 1 bilhão de dólares, né, para chegar a ponto de ser aplicado nas pessoas, né? Então, esse é o desafio, né? Como o cobertor é curto, né, em tempos de guerra, esse recurso é desviado para aquilo que não nos interessa, né? Doutor Carlos, vamos falar da terceira dose? Eu tenho uma impressão muito desagradável e que tenho ouvido de diversas pessoas que não precisa mais da primeira dose. Tomou a primeira, tomou a segunda. Aí a pessoa que está do lado dela, ou que do familiar, pega a Covid. Aliás, por sinal, uma observação, eu nunca vi tanta gente próxima de mim, de dezembro até hoje, pegar Covid. Eu acho que todo mundo pegou Covid. É incrível. Na praia, nas férias, é incrível esse negócio, né? Então, assim, a terceira dose deveria ter um esforço tremendo das pessoas, das instituições e do governo para fazer um pedido de reforço. Porque o que eu estou vendo de gente que está achando que não é mais necessária. Não, isso é uma bobagem tremenda, né? Porque a terceira dose, nós temos evidências científicas importantes de que elas são cruciais para evitar as formas graves da doença após que ocorrem, né, em função da queda da concentração de anticorpos circulantes após um período de cerca de 4 meses. Então, nós temos essa queda progressiva, tanto que nós estamos tendo aumento de mortalidade. Nós tivemos um aumento de mortalidade com a Ômicron, que a princípio, né, e é muito interessante porque o negacionismo ele aparece de forma sutil, né, nas entrelinhas de quem é negacionista, né? Mas não, agora essa variante é muito menos problemática. O quadro clínico inicial para as pessoas já vacinadas e com terceira dose, tudo bem, né? A probabilidade desse indivíduo ir parar dentro do hospital é muito menor, né? Mas, com a queda progressiva da imunidade e dependendo da condição clínica pré-existente dessa pessoa, nós temos sim, né, um aumento, nós tivemos um aumento de demanda hospitalar, aumento de internações e aumento de mortalidade. Nós chegamos a ter mais de quase 200 mil casos por dia de pessoas infectadas no Brasil, né? E depois disso, né, um volume grande desse, você tem uma demanda hospitalar e demanda por terapia intensiva. Foi o que nós vimos com a Ômicron. Então, a Ômicron não é mais boazinha do que as outras variantes. Aliás, não tem vírus bonzinho ou malzinho, né? Existem pessoas mais ou menos vulneráveis, mais ou menos adequadamente vacinadas, né? E para estar adequadamente vacinado, precisa das 3 doses. Em imunossuprimidos, pessoas em tratamento com câncer, com outras doenças imunossupressoras, artrite reumatoide, lúpus, essas pessoas precisam, sim, da 4ª dose, né? Provavelmente, nós vamos ter que vacinar todo ano, né, contra a Covid, com vacinas já modificadas para cobrir as principais variantes circulantes, assim como nós fazemos para gripe todo ano. Só que a gripe é sazonal, né? Ocorre principalmente de junho até setembro, né? E Covid não, Covid acontece o ano todo. A vacina para gripe, Afonso, ela tem uma proteção de cerca de 70% para as formas graves, 75%, 80%, por um período de cerca de 6 meses, 4 a 6 meses. Depois vai caindo também. A diferença é que a gripe, né, ela acontece numa época mais específica do ano, com exceção dessa que surgiu agora, foi uma subvariante inesperada, que foi a subvariante Darwin, do H3N2. Off, consulta, bem, momento, consulta. Ding dong. Estou aqui olhando para os negócios que eu vacinei
E já me desagradou o fato de que nenhum dos dois tem escrito Covid. Aqui, eu entrei na turma da hepatite B. Hepatite B, COVID, aí escreveu, né, com a mão. Covid-19, Covid-19. Aqui também, negativo. Não tem Covid. E também não tem quarta dose, não tem espaço para colocar a quarta dose. Bem, minha pergunta agora é consulta. Eu vacinei dia 13 de janeiro. Segundo as suas palavras, agora em abril, 4 meses, é bom vacinar de novo. Vou poder vacinar? É, a quarta dose, Afonso, para quem não é imunossuprimido, nós ainda não temos dados suficientes para dizer se ela é ou não necessária. Mas peraí, você tem dados A suficientes para quarta dizer, dose. peraí, você acabou de dizer no início que é provado que 4 meses depois da vacina a imunidade baixa. Sim. Só que os estudos Então eu vou feitos beber, eu vou comprar, vou beber vacina como se fosse água mineral, você vai ver. Afonso, a questão é o seguinte: os estudos que foram feitos com a quarta dose em Israel para essas variantes novas, né, não mostraram ser tão eficazes quanto a terceira dose e a quarta dose para imunossuprimidos. Então, para quem não é imunossuprimido ou não tem fatores de risco muito importantes, essa quarta dose ainda não é um consenso. Então, a prioridade nossa, hoje, e dos programas de saúde pública, é que todas as pessoas tomem a terceira dose, aquelas que estão indicadas à vacinação, crianças acima de 5 anos. Outra prioridade é evoluir rapidamente os estudos para crianças abaixo de 5 anos. Quanto mais jovem, quanto mais velho, maior o risco, né? Então, nós temos que ampliar a cobertura vacinal para quem para quem precisa tomar essa terceira dose, né? E para os grupos ainda não vacinados completamente. Agora, para ter uma quarta dose, provavelmente nós vamos precisar de uma vacina modificada, né, que já contemple, né, essas novas variantes. Daí, a afirmativa que eu fiz na sequência. Precisamos de novas vacinas. Precisamos, sim. Eu vou arrumar um jeito de beber vacina, você vai ver. Não vou tomar, não, vou Não, beber. muito provavelmente não está longe disso, não, Afonso. Né? É, né? Porque as vacinas novas que estão surgindo agora, várias pesquisas, são as vacinas inalatórias, as vacinas de superfície e as vacinas ingeridas. Né? Porque nós temos, da boca até o ânus, uma camada, um sistema de defesa muito bem estruturado. E ali, da narina, da ponta do nariz até o pulmão. Nós temos também, abaixo da mucosa, um anel de defesa fundamental, né? E que o estímulo nessa região, né? O estímulo nessa região é muito eficaz. As vacinas inalatórias e as vacinas orais, né? Elas muito provavelmente estarão disponíveis ainda esse ano e elas são extremamente eficientes. Então, nós vamos ter combinações de vacinas que podem ser a saída para essa pandemia. Né? Se pensar bem assim, ainda bem que as coisas avançam, né? Porque quando eu era criança, porrada de problema de alergia que eu sempre tive, eu tomava de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, aquela vacina da Benzetacil, que era na ampola de vidro, com agulha, eu não sabia o tamanho, eu sempre achava que a agulha era desse tamanho, ou maior, não dá aqui na tela, e saía às vezes com a perna esquerda paralisada de tanta dor. Pois é, e graças a Bezetacil você está aqui hoje. Né? Exatamente. Não Porque posso reclamar, não. pode reclamar, não. Bezetacil é uma penicilina, é um antibiótico que salvou milhões e milhões e milhões de pessoas. Só um aspecto histórico da penicilina, né, é que a penicilina foi uma arma de comunicação de guerra. Olha só, os aliados, né,
na Segunda Guerra Mundial, jogavam em cima dos alemães, né, panfletos escritos "Thanks to penicillin", né? You make our soldiers back, né? Ou seja, obrigado à penicilina, né? Obrigado, penicilina. Vocês vão levar os nossos soldados para casa. Os alemães, que diabo de penicilina? Eles só tinham a sulfa, né? E a penicilina é muito mais eficiente para tratar os estreptococos, né? Pneumococo, que provoca da amigdalite, febre reumática, pneumonia, né? Então, a penicilina foi um avanço tremendo, né, para controle os antibióticos, Afonso, aumentaram, em média, 10 anos a vida das pessoas. O surgimento dos antibióticos. Só que agora, né, a resistência bacteriana ficou muito alta. Né? Se pensar que grande parte dos soldados da Primeira Guerra morreram de gangrena, eles tinham que ficar dias, meses, né, dentro das trincheiras, e normalmente muito úmidas, né, tinham só parte de corpos cortadas, amputadas, se tivesse penicilina ali, né? Pois é, penicilina, uma bezetacil, Afonso, ninguém ia reclamar. Doutor Cássio Tá bom? muitíssimo obrigado, como sempre, essa delícia de papo que a gente faz, não é? Tá E bom. até domingo. Domingo nós estaremos aí na arena, se Deus quiser. Estaremos. Torcendo para o Aqui. glorioso. Um abraço Tá para bom. todo mundo, um abraço, Afonso. Então, sempre um Igualmente, prazer. doutor Cássio. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.